Olá, hoje mais um Vira para a Direita, o nosso podcast do Partido Liberal. Nós estamos aqui com figuras que são expoentes da comunicação e da política brasileira, e especialmente para discutir as eleições de 2024, tudo aquilo que está por vir e o que estas boas cabeças podem repercutir aqui para nós. Então vou passar logo para aquele que está à minha direita, o nosso querido cientista político Newton Tristão, que aqui está conosco e vai se apresentar para você que está nos acompanhando aqui no Vira para a Direita. Olá, prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando, uma grande referência, né, para todos nós, da boa política. Vereador Santiago, grande prazer estar com você, de Itaquaquecetuba, o marqueteiro de renome nacional, que sai internacional, Fernando Vieira. Eu sou Newton César Tristão, sócio proprietário da empresa Opinião Pesquisa, temos mais de 25 anos de atuação nesse mercado, especialmente em eleições de todos os tipos, majoritária, proporcional, e estamos aqui nesse espaço, será um grande prazer contribuir para esse debate importantíssimo. Muito obrigado, Newton, pela sua vinda. E você já fez a apresentação do Fernandinho, meu querido amigo. Obrigado. Doutor Fernando Vieira, com a palavra. Doutor, eu já fico muito lisonjeado. Mas você sabe que essa mesa aqui está me dando aquela nostalgia, sabe? Aquela sensação gostosa de você lembrar do passado e aquele passado bom. Assim, o Newton Tristão, um craque das pesquisas que eu já conheço há 15 anos, prefeito Luiz Fernando, que já era um grande deputado na Assembleia Legislativa com destaque, orgulho para Jundiaí, e tanto é que foi prefeito, eleito e reeleito da cidade, que hoje se destaca como uma das melhores gestões do Brasil. E conhecendo aqui o vereador Santiago de Itaquá, né, podemos chamar de Itaquá assim com todo carinho. Então, prazer estar aqui com vocês para pensar um pouquinho sobre a política e sobre as eleições de 2024. Excelente, Fernando, pela sua introdução. Obrigado, Santiago, pela sua presença aqui conosco. Se apresente, amigo, para toda a população, especialmente para o nosso Vira para a Direita, nosso podcast do PL no Brasil. É isso aí, prefeito. Obrigado aqui pela oportunidade de participar do podcast Vira para a Direita, e muito honrado estar nessa mesa com um grande prefeito, integrante do PL, o maior partido do Brasil aí, o Newton, um grande especialista político em pesquisa, trabalha em toda a região aí, e o nosso Fernandinho aqui, um outro doutor, marqueteiro também. Então é uma honra poder estar aqui, espero aprender muito aqui. E a seriedade hoje, né, Santiago? Sem dúvida nenhuma. Os bastidores do programa aqui acompanham o pai do Fernando Vieira. Então hoje ele está até em termos comportamentais mais assim, focado. Percebi que quando chegou ele estava lá ao lado do seu pai, o que representa exatamente os nossos valores. Exato. Indo um pouquinho para o contexto das eleições de 24, você poder perceber que um jovem de sucesso, talentoso como o Fernando, tem acompanhando no seu dia de trabalho a figura ilustre do seu pai. Isso mostra um pouco dos valores que o próprio PL compartilha com a sociedade, valorizando aquelas pessoas que são de mais idade, aqueles que nos trouxeram até aqui. Então, a felicidade de poder, Fernando, aqui já no início deste programa, encontrar nos bastidores aqui da nossa produtora com o seu pai. Muito obrigado por ter trazido ele até aqui também conosco. Sabe que outro dia eu estava vendo um desses podcasts e recortes, e a pessoa fez aquele questionamento: você já pensou quantas vezes até o final da sua vida você vai estar com o seu pai ou com a sua mãe? E aí a pessoa fala: nossa, mas ao longo do ano eu vejo ele uma vez por mês. Então, ao longo de 12 meses, eu vou estar apenas 12 vezes com meu pai ou com a minha mãe. E isso impacta tanto que a gente fica muito prestigiado e muito feliz de poder contar com a presença do nosso pai no dia a dia. Então eu brinco que eu exploro meu pai, mas na verdade eu desfruto da companhia dele, e sempre que posso ele vem comigo, vem batendo papo no carro, a gente vem dirigindo junto, reveza no volante, e é isso que é bom. Muito bom, excelente. E Newton, partindo um pouco desse princípio, e que nós temos
em 24 eleições municipais e que nas eleições de 2022 o conteúdo sob a ótica ideológica foi presente no processo de 22, como é que você avalia a sequência em 24? Você acha que a dinâmica que opera eleições no Brasil, especialmente aquelas dos valores, ela se reproduz para o campo municipal, ou você entende que esta modelagem de eleição polarizada sob a ótica ideológica somente faz parte de eleições gerais? Como é que você interpreta esse fenômeno que o Brasil vive hoje? Eu sempre digo ao nosso presidente, querido presidente estadual Tadeu, e o nosso presidente Valdemar da Costa Neto, o presidente nacional, e que a sociedade pode mudar os seus políticos, mas ela não muda os seus valores. Você acredita que em 24, esses valores que foram expressos pelo PL nas eleições gerais de 22, eles serão revisitados pelo eleitor? Olha, Fernando, o que eu tenho... Nós temos feito muitas qualis, né? Nós temos feito bastante qualis, quant também, mas em especial as qualis, que eu acho que elas trazem elementos diferenciados para a reflexão, né? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, inclusive com o Clóvis, que a gente começou em 1995 a trabalhar juntos, né? E eu comecei com o Mário Covas, né? E o Mário, ele tinha a seguinte... Ele sempre falava a seguinte frase: a União é uma abstração, o Estado de São Paulo é uma abstração, o município é o concreto, né? E, na verdade, o que a gente tem pegado nas pesquisas, principalmente as qualis, é que surge outra dimensão, que é a comunidade. Ou seja, a comunidade é o concreto, né? Se você vai no Pimentas, em Guarulhos, você pergunta, você mora em Guarulhos? Ele fala, não, eu moro no Pimentas, né? Você vai em São Sebastião, em Marizias, você pergunta, você mora em São Sebastião? Não, eu moro em Marizias, né? Você vai lá na minha cidade, Mariporã, no Parque Petrópolis ou Terra Preta, você mora em Terra Preta? Não. Você mora em Mariporã? Não, eu moro em Terra Preta. Então, essa questão do desenvolvimento, do aumento da preocupação com o desenvolvimento comunitário, me parece que está sendo fortalecida. Não estou fugindo da sua pergunta. Nesse sentido, o que eu acho, talvez cidades como São Paulo, cidades maiores, onde eles têm um ar cosmopolita, você vai ter talvez uma parcela ou um pedaço que debata do ponto de vista ideológico, direita ou esquerda. Mas eu acredito que na maioria das cidades, o que vai ser discutido efetivamente é a questão concreta do dia a dia. Né? Porque nós colocamos em todas as qualis, você é de direita, você se considera um eleitor de direita ou de esquerda? A pessoa fala, eu me considero um eleitor de direita. Por quê? Porque eu defendo os valores da família tradicional, eu sou contra a política de gênero, né? E assim por diante. Eu sou temente a Deus. Mas quando você vai assim, mas o que você espera do próximo prefeito? Eu queria que aumentasse a rede de escolas que funcionam em período integral. Melhorar, eu quero que entregue uniforme, material escolar e merenda de qualidade. Posso ser provocativo com você, Newton? Posso te provocar? Você permite para claro. Dar uma pimenta aqui, depois a gente passa para o Fernando avaliar. Mas e alguém que represente todos esses valores de capacidade de entrega no município, se ele tem um conteúdo mais conservador? Vou pegar a minha cidade, onde na avaliação que nós fazemos, a esquerda não tem vez, independente quais sejam os pontos que venham a ser atribuídos ao candidato da esquerda. Por quê? Porque os valores associados do jundiaense a um candidato que tem a capacidade de demonstrar vínculos com a comunidade é a temática e a junção na nossa concepção perfeita. E esse candidato capaz de oferecer o melhor para a sociedade dentro do campo da esquerda terá muita dificuldade pela resistência partidária. Somar bons valores de candidatos, mais a direita não é o melhor caminho? Não, mas é que tá. Vamos lá. Então, quando a gente pensa na direita, o que a direita se firmou? Na pauta de costumes. Perfeito. Na pauta de costumes. Então, a pauta de costumes está aí. O que eu estava te dizendo? A pessoa que ela se define como direita,
Quando ela vai para o campo das expectativas, ela praticamente é um comunista, porque ela quer, ela quer que o Estado dê para ela educação, o Estado dê para ela saúde, o Estado dê para ela melhoria na rede de proteção social. Então é o seguinte, do ponto de vista de expectativa, ela não é de direita. Ela é de direita na pauta de costumes. Ela faz, dos valores. Dos valores de costume. Então, é que tá, nós temos uma salada ideológica aí, que ao mesmo tempo a pessoa ela vai ter que incorporar algumas pautas ligadas à moral talvez mais conservadora, um costume mais tradicional, mas ao mesmo tempo trazer elementos de um Estado que gere bem-estar social. Perfeito. Né? Essa que é a grande questão. Né? Tanto que as pessoas fazem uma confusão diferente. Por exemplo, a esquerda, ela teve uma participação. A esquerda nasceu basicamente dentro das universidades, movimentos sociais e sindical. Né? A direita, então, você fala assim, por que você é de esquerda? Porque eu concordo com os postulados de Karl Marx, eu concordo com Gramsci, né? Rosa Luxemburgo. Quando você vai para a direita, ela está muito mais ligada à percepção de um tradicionalismo do que convicções baseadas em princípios ideológicos. Né? Então é isso, a pessoa de direita ela se agarra, a pessoa que se define como direita, que hoje no estado de São Paulo tem em torno de 40%, ela basicamente se agarra a princípios morais e comportamentais. E tradicionais. Né? E tradicionais. E não a governança. Esse é o desafio do candidato. Articular isso, quer dizer, ser de direita no discurso, nos valores, e ser comunista na governança. Fernandinho, essa é uma temática difícil para você no próximo ano, amigo. Olha, você imagina essa salada que expressa aqui o Newton, e você, o ano que vem, debruçado sobre as pesquisas qualitativas do Newton, as quantitativas feitas, e definindo um caminho estratégico. Eu, particularmente, tenho uma percepção que o alinhamento no campo da direita sob a ótica partidária já te tira um passivo de discussão com a sociedade que rejeita a esquerda. E associar essa boa qualificação, esse bom enquadramento ideológico no sentido político de partidos do Brasil a uma candidatura que represente exatamente o que o Newton está dizendo. A capacidade de prestar bons serviços. Prefeituras, meu querido amigo Santiago, a visão que nós temos aqui não é construtora, ela é prestadora de serviço. E para prestar o bom serviço é tudo o que o Newton disse. Sim. Como é que está o BS? Como é que está o pronto-socorro? A UPA funciona? Como é que está o transporte na sua cidade? E a qualificação de vias? E a manutenção de áreas verdes? E praças e jardins? Todo esse componente da ótica municipal, na visão que nós temos localmente, deve estar enquadrado num campo ideológico que o eleitor se identifique. Então, Fernando, você tem trabalho pra caramba para fazer no próximo ano, hein, amigo? Prefeito, só desafio fácil, viu? Mas dá pra gente tentar resumir e manchetar meio que o raciocínio que o professor Newton aqui acabou de dar essa aula. E é exatamente como eu avalio. Eu entendo que o eixo ideológico deixou de estar baseado em conteúdo programático e passou a estar ancorado em valores. Então, no fim das contas, o conteúdo programático, que é a entrega individual de realização, acaba sendo muito semelhante entre os dois lados. E há um porquê. Toda necessidade é individual. Então, o cidadão está buscando o quê? A vaga em creche é para ele, não é para a sociedade. Ele quer a vaga para a saúde, é para uma necessidade dele ou de um familiar. Nunca o pensamento do interesse é coletivo. Porque o ser humano está baseado na necessidade de sobrevivência. É um instinto natural. Então, o que acontece? A gente deslocando do ponto de vista de conteúdo programático a conversa e a ideia que a sociedade passa a ter da diferença entre as candidaturas fica baseada em valores. E aí, valores, a gente pega o coração da eleição, que é emocional. Veja o quão pouco nós discutimos num processo eleitoral o plano de governo. O quão pouco é esmiuçado a viabilidade, de onde vem o recurso, como se discute
a possibilidade de execução de um plano de governo, e quanto mais a gente fala numa torcida, e isso eu chamo, é o sócio-torcedor hoje do político. Então é do lado o grito do mito, do outro lado o outro fazendo o sinal do L. Então e a gente começa a ver uma movimentação de caráter eminentemente emocional. Passional. E é coração. O segredo não é tocar a mente do eleitor, mas sim chegar no coração. Muito interessante, Santiago. Muito interessante essa manchete que fez aqui, como nominou o nosso querido Fernando Vieira. De fato, ele faz uma construção muito objetiva e precisa. Queria saber como o Itaquá recebe, Santiago, a partir aqui deste nosso podcast, essa avaliação do professor Newton e também do nosso querido amigo Fernando Vieira. Faz todo sentido. A leitura do Fernando aqui e a de vocês faz todo sentido com o que a gente vê. A gente, enquanto vereador, está muito próximo da base e vive realmente a comunidade. Então você sabe que ela está preocupada e está baseada nos valores emocionais e o que é feito para ela. Então muito pouco se preocupa com o coletivo. Então o posto de saúde está bom? Mas se estiver bom para atender meu filho, meu familiar, enfim, essa é a preocupação. E é verdade que se acontece quando você pega campanhas, aí eu vou falar da esquerda ou eventualmente da direita, que o que é feito? É dito o que a população quer ouvir, mas não o que é possível fazer. A gente teve exemplos disso na eleição presidencial. Então, vai se zerar as dívidas, picanha e cerveja, entendeu? E não é assim que a coisa funciona. Para fazer isso, vai fazer da onde? E aí é onde vem. Às vezes, para tocar o emocional, a gente tem que entender que a esquerda é muito boa nisso. E ela, às vezes, consegue ter a mensagem mais assertiva para tocar aquela pessoa na emoção, no coração, no problema que ela tem, eventualmente, dentro de casa, e que, a partir disso, ela faça uma avaliação. A direita já tem uma preocupação diferente. Quando você é um político compromissado, como é o teu caso, prefeito, de entender, para prometer, precisa ser viável. Para ser viável, tem que encontrar um mecanismo de fazer caber e de tornar aquilo possível. Financeiramente, é a questão econômica, né? Mas a questão viável, operacional daquilo, de modo que seja possível fazer, mas que tudo continue andando muito bem. Então, a questão ideológica tem toda essa presença, tem toda essa definição, mas, acima de tudo, as pessoas estão preocupadas com si. E hoje eu acho que a direita tem uma grande vantagem em cima da esquerda, que é em que ponto? Como ele bem falou, em torno de 40%. A esquerda é em torno de 30%. Não, né? não. É que, na verdade... Quanto temos da esquerda hoje? Não, a esquerda é 10%. 10%? 10%. É que você tem o primeiro, quando você propõe o seguinte questionamento. Você se considera um eleitor do quê? De direita, centro ou esquerda? 40% em torno fala assim, eu sou um eleitor de direita. Certo. 10% em torno de esquerda, 10, 12, 13, né? E o centro pequenininho. E o restante fala o seguinte, eu não faço a mínima ideia do que você está falando. Sim. Agora, olha que interessante, Fernando, o que o Nilton está dizendo. Ele disse, no início da fala, que o eleitor ele se define como um eleitor de direita, mas quando você faz o esmiuçar de perguntas que não envolvem direita e esquerda, e sim valores. Exemplo, você é a favor ou contra o aborto? Você é a favor ou contra a descriminalização do uso de drogas? Que sejam as leves. Você é a favor ou contra... Enfim, quando você vai para a pergunta que o tira do campo da direita e esquerda, e sim o campo da resposta, eu sou contra o aborto por natureza. Logo, se o Newton me entrevista, ele vai me encaixando no campo da direita. Porque ele percebe que os meus valores, em termos de perguntas objetivas, estão mais associados à direita do que à esquerda. Eu acho que esse é o ponto. E aí eu quero trazer, Newton, um outro questionamento para vocês três, para a gente poder apimentar aqui o nosso bate-papo. O Supremo Tribunal Federal, há alguns anos mais precisamente, ele eliminou, por uma decisão, as coligações proporcionais. Então você percebe a tendência no Brasil de redução de número de partidos políticos, dada a representação no Congresso Nacional. O PL é o maior partido do Brasil,
É o partido mais denso do Brasil. É o partido que tem o maior volume de congressistas. 99 deputados. 99 deputados federais eleitos. É o maior número eleito de deputados federais na história do PL na República e o maior partido da nossa República. O Congresso Nacional, eleição do povo, eleito para a representação popular, é um Congresso conservador. E nós elegemos um presidente da República, nós, não com meu voto e nem com o nosso, mas o Brasil elegeu um presidente da República que tem absoluto descompromisso com as pautas de valores, de costumes, ou seja, pautas que são afetas ao nosso dia a dia. Como é que você explica a eleição de um Congresso, seja na Câmara Federal ou no Senado Federal, completamente conservador? O PL chegará a 40 senadores em 2026, chegará a 40 senadores em 2026, com base nessa sociedade. Por que ela define o seu voto no campo proporcional por um Congresso conservador e entrega o país a um governo progressista? Mas isso aconteceu nas outras campanhas também. A gente sempre via o PT ganhava a presidência da República numa eleição e depois o PSDB ganhava as prefeituras nas outras eleições. Você sempre teve no Brasil, como hoje eu falo de direita 40%, se a gente voltar 15 anos atrás, a esquerda do PT tinha 43%. Mas o que era a direita antes do Bolsonaro? Então, mas o que... Não, efetivamente o Bolsonaro trouxe para o debate político a questão de ser de direita. Eu concordo com você, não existia. Você concorda que o Geraldo Alckmin era interpretado para o campo do eleitor do interior do estado como alguém conservador no seu modo de costumes, valores, e que foi consumido e dragado com o fenômeno do bolsonarismo e do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro? Einstein dizia que o tempo ele varia da posição de quem o observa. Né? De que, o Geraldo ele estava no campo conservador para aquela realidade daquele momento. Hoje ele não está no campo conservador para a nossa realidade, mas num determinado momento estava. Né? São coisas, a sociedade vai migrando de posicionamento e as coisas que eram válidas para cá estão superadas aqui. Aqui nós temos uma outra realidade. Ser de direita é uma outra realidade diferente, né? O PT acusava o PSDB de ser de direita. Hoje o PT praticamente existe uma simbiose. O PSDB já foi o grande país dessa nação. Hoje o estado de São Paulo tem 3 deputados federais do PSDB. Né? Eu tive uma conversa há um tempinho atrás com o Zé Aníbal, que ele me chamou, e ele disse o seguinte: Nilton, eu queria que você ajudasse a desenvolver um projeto para a gente resgatar o PSDB. Eu falei: Zé, eu não faço milagre. Né? Porque o PSDB foi superado pelo tempo. Hoje nasceu o PL. Daqui 15 anos, daqui 10, a gente não sabe. Mas as realidades elas vão mudando no decorrer do tempo. Né? E eu acho que a sociedade brasileira ela tem essa característica. Ela entrega o Congresso de um jeito, faz a presidência do outro. Votou na esquerda aqui, na hora que vai para o voto no município, muda a característica do voto. Eu acho que essa é uma característica da sociedade brasileira. O que você acha, doutor Fernando? Veja, acho que a gente já atingiu um consenso aqui, que do ponto de vista de execução prática, direita ou esquerda quer comida no prato. Quer atendimento de saúde, quer construção de estrada, de viaduto. Então, o que os diferencia está no campo de valores. E aí só fazendo um adendo, e o grande debate de valores, de costumes, não está na agenda do município. Pois é. Eu vou até, se me permitir, dar uma palhinha sobre isso da minha visão. Claro que não existe verdade absoluta. Mas o que eu queria dizer, acho que tem um mérito muito grande, que aí vem com o PL, de trazer, acender a luz para o que vamos utilizar então a palavra técnica para esse campo dos valores, chama-se conservadorismo. Então, o que é o conservadorismo? E já tem gente muito boa falando agora aqui no Brasil, porque no Brasil se falava pouco, fora se falava muito sobre já o conservadorismo de maneira antiga, que é justamente a base dessa ideologia da direita. E falar isso de uma maneira que não seja uma maneira condenatória, porque isso não faz bem para o debate político.
Não há demonização em falar em conservadorismo ou o campo progressista, mas há um confronto de ideias, e isso é importante, porque isso vai moldando a sociedade. A sociedade, ela vai sendo moldada com base nos seus princípios e valores, e isso vai repercutindo ao longo do tempo. Então, mérito, parabéns aqui a você, inclusive, prefeito, parabéns ao PL, parabéns ao presidente Bolsonaro, guardadas as devidas proporções, que levantou essa pauta de maneira nacional, resgatando, inclusive, do ponto de vista da ótica dele emocional, o orgulho das cores da bandeira brasileira, assim como o PT do outro lado, como sendo o maior expoente do lado da esquerda, também levanta as suas bandeiras e nunca teve problema com isso, em defender, em dar a cara, a tapa para defender suas posições, então isso é importante. Então nós estamos falando isso daqui dentro de um campo nacional que é salutar, você ter uma representação de conservadorismo e outra progressista. Do ponto de vista do impacto disso para 2024, eu tenho uma percepção de que quanto maior o município, mais nacionalizado é o discurso na disputa. Quanto menor o município, mais focal, mais localizado é o tema de disputa. Porque aí você está preocupado com o seu buraco de rua, com a guia que não está feita. Agora, os municípios grandes sofrem muita interferência justamente da política nacional. Porque a política nacional acaba impactando diretamente na geração de emprego e renda, acaba impactando na condição de investimento em saúde e educação. E outra coisa também, né? Aí nós temos a megalópole, né? A gente vai pegar grandes cidades, como é o caso de São Paulo, como é o caso de São Bernardo, né? Só para citar o exemplo de duas cidades, em que nós temos realidades distintas dentro da mesma cidade. Então você vai pegar a cidade de Tiradentes, que é um bairro de São Paulo, em que você tem 350, 400 mil pessoas que vivem uma realidade de 2 horas praticamente de distância do centro de São Paulo no trajeto de ônibus. E é município. Então como a gente vai falar que aquela pessoa de lá de Cidade de Tiradentes não está preocupada com os problemas locais ali daquele bairro, que é uma microcidade, né? E se a gente for ver bem, é uma cidade média, né? 300 mil pessoas, 400 mil pessoas ali vivendo. Sim. Então, resumindo, qual que é a tônica, então? Quanto menor a cidade, a tendência é que o olho fique focado, o olhar fique focado no problema do município, no debate local. Quanto maior, pode ser possível também mais forte a contaminação da disputa com um discurso nacionalizado. E vou reforçar, se a gente começar a trabalhar mais a palavra conservadorismo versus progressismo, fica mais fácil a gente entender que estamos falando de campo de valor do que direita e esquerda. Né? Parece ultrapassado. Pegar um gancho aqui, Fernando. O Newton conhece Guarulhos, você também deve fazer um trabalho lá, e se encaixa perfeitamente nesse cenário de grandes cidades, né? Para me entender um pouquinho a tua opinião referente. O Newton tem feito um trabalho lá, tem feito pesquisas lá também. Como é que você acha que impacta isso na cidade de Guarulhos? 1 milhão de eleitores, já foi governada pelo PT, hoje tem um candidato de centro, né? Como é que você acha que funciona isso? Você acha que a polarização vai afetar diretamente uma cidade do porte de Guarulhos? 1 milhão de eleitores, aí 1 milhão e 400 mil moradores, né? Mas até essa... Por curiosidade. Essa questão de você falar que o Guti é de centro é bem interessante, né? Porque ele começa no PSB. Isso. Ele começa hoje, no PSB e vai terminar no Republicanos, né? Então, assim, efetivamente, o Guti é um... é um político de direita ou conservador? Ou é um político que... Momento. Exatamente. E se você pegar Guarulhos, é bem interessante, Fernando. Guarulhos, você tem 6 Guarulhos ali dentro. 6 Guarulhos. Porque não tem vaso comunicante, por exemplo. A pessoa que mora no Cabo Sul não faz a mínima ideia do que é o Pimentas. São totalmente dissociados. Né? São totalmente dissociados. Tanto que se você for no Pimentas, muito deles não conhece a Paulo Facini. Né? Por quê? Porque a relação dele é com Itaquera. Sim. Não é com... Onde tem o transporte direto, né? E muito mais fácil. Exatamente. Mas eu acho o seguinte. Nós temos
três momentos da direita nacional, né? Mas que eu acho que não cabe agora nesse momento, né? Que é a década de 50 com o integralismo, na década de 70 com Plínio Correia de Oliveira e agora com o bolsonarismo, né? Que são, acho que, três momentos distintos do pensamento de direita na cidade. Mas eu considero que o Philip Kotler, quando ele escreveu, né, sobre a necessidade das cidades americanas de se vocacionarem para sobreviverem, eu acho que esse processo já chegou no Brasil. Já chegou. E você tem 4 grandes temas para serem discutidos. A vocação econômica, a preparação das cidades para mudanças climáticas, para as mudanças climáticas, controle populacional e a questão da rede de proteção social do município. Esses são os 4 grandes temas que eu considero. E tudo demais vem derivados desses 4 grandes temas, que me parece é uma tendência natural e que nós tivemos uma mudança, e aí o Fernando é muito mais preparado para falar do que eu, que é o estilo de campanha que hoje nós temos. Nós saímos de uma campanha estática de 15 anos atrás, né, que é outdoor, é TV, é rádio, onde o indivíduo, ele olha de maneira estática, ele observa. As redes sociais, elas trazem outro elemento, que são baseadas no princípio de engajamento e interação, né? Minha mulher, ela não olha o que está escrito na postagem, ela vai nos comentários para ver o que as pessoas dizem, porque a comunicação se tornou um processo de ida e vinda, é via de mão dupla. Ou seja, eu tenho a sensação, por isso que eu falei que, no meu ponto de vista, a discussão comunitária ela vai ganhar um peso significativo em 2024. Por quê? Porque com esse processo de interação e engajamento, as pessoas elas vão cada vez mais fortalecer o discurso, o posicionamento dos problemas que elas vivem, né? E aí que eu digo, eu acho que como as pessoas, dentro do âmbito do município, o indivíduo tende a conhecer melhor os protagonistas, né? E ele já tem uma visão prévia de quem são os protagonistas, né? Então, por exemplo, o Eloy, lá em Guarulhos. Todo mundo sabe quem é o Eloy em Guarulhos. Sim. Sim. Vai pietar. O Eloy Pietá, todo mundo sabe. Então, se você inventar a Dentro história e fora, do Eloy... né? Dentro e fora. Se você inventar a história do Eloy, a tendência é as pessoas não identificarem, porque elas conhecem o cara. Sim. Então, para mim, dentro de como funcionam as redes sociais, essa discussão dos problemas que a pessoa encontra no local onde ela mora, na região, na comunidade, no bairro, elas vão ser muito acentuadas e elas vão ter um papel fundamental e preponderante dentro do debate Da eleição de 2024. Tá. Eu concordo. Agora, sim, se você pegar hoje o que já acontece, né? Na IV5, por exemplo, na agência, hoje nós temos uma área que chama Social Feeling. Então, a gente fica monitorando as redes. Então, podemos monitorar uma figura pública ou um determinado tema e começa a ser feita a avaliação de quais são os tipos de comentários, positivos, negativos, neutros, e a gente vai começando a ter um termômetro desse comentário que o Newton falou que existe hoje na rede social. Veja a força disso, o impacto disso. Quem vê o Bom Dia Brasil, por exemplo, ou Bom Dia São Paulo, é o caso, eu sou de São Paulo, então você está vendo a matéria e assim que a matéria acaba de passar, o apresentador já vai falar, olha aqui o comentário da pessoa tal, na hora já vai falando. Estava se comentando essa semana sobre ciclofaixa, um problema de ciclofaixa, que ficava no meio de uma via, e as pessoas já, olha, aqui na minha rua isso também acontece, ah não, aqui está bem feitinha, aqui está perdendo a tinta. Então você vê que o produtor de conteúdo, e essa é a grande transformação da campanha, não é mais uma campanha que é feita exclusivamente pelas equipes do candidato, é uma campanha feita pelo próprio cidadão, quando ele emite uma opinião, se torna uma via de mão dupla, e às vezes um comentário viraliza mais do que uma peça publicitária. Veja que coisa diferente, né? Que adaptação que a gente está passando. Então, esse modelo de campanha mais interativo coloca muitos desafios para o prefeito.
Imaginar que é possível que ele faça uma publicação e aí de repente tem uma crítica e basta que ele vá lá e oculte, delete aquela crítica no comentário, já não funciona mais, porque aí a pessoa vai para a página dela, vai para o podcast dela, vai para o YouTube Posta dela, marca e manda no WhatsApp e olha o que acontece. Tudo que viraliza hoje no WhatsApp, a gente ainda não consegue medir o impacto, porque não dá para ter dados, parâmetros de alcance do WhatsApp. Quantas pessoas a gente atingiu com uma ação de WhatsApp? Não sei. Nós não temos hoje uma ferramenta que diga, não, nós atingimos X contas de WhatsApp. No Instagram isso é possível, no Twitter isso é possível, no Facebook isso é possível. Então, é uma novidade, um desafio, e o desafio tem um lado super positivo. Qual é? Nos motiva. Nos tira do comodismo e faz a gente buscar o diferente. Eu acho que essa já é o sonhador do profissional de marketing político. Muito bom. Profissional da IV5, Fernando Vieira, que está aqui conosco batendo esse papo. E, aliás, importante dizer a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Importantíssima e riquíssima essa discussão que está sendo feita aqui. Você que é candidato ao cargo majoritário em 2024 e ao cargo proporcional em 2024, não pode perder, Santiago, a oportunidade de ouvir o que está sendo dito aqui, que pode ser sintetizado de uma forma para que você compreenda. Reproduzir os seus valores, como disse o Fernando, do conservadorismo nas eleições municipais, não será suficiente para fazê-lo atingir a maioria do eleitor. Outros agregados e atributos devem vir, como a sua capacidade de fazer gestão, a sua capacidade de compreender os problemas da cidade, de oferecer respostas, por exemplo, à fila de creche, respostas às consultas de médicos especialistas, respostas à unidade básica de saúde, respostas ao dia a dia da população. Fernando e o Newton aqui disseram de maneira muito clássica e de uma maneira muito profunda de que estudar os problemas da sua cidade e oferecer as soluções para esses problemas terá um peso fundamental para que, somado ao seu conservadorismo, você possa vencer as eleições de 24. Não isole esses dois campos, porque eles são complementares e não excludentes. Perfeito. É isso? Santiago, e Itaquá, o que pode esperar de você, meu querido amigo? É isso aí, Itaquá a gente tem feito um trabalho muito bacana lá, a gente tem a oportunidade do prefeito aí, o Eduardo Boigues, cara que a gente teve a oportunidade de somar, não está no PL, está no PP também, mas num campo mais voltado para a direita progressista, né? Mas faz um grande trabalho e é algo que você vê. Na época ele conseguiu fazer a leitura e entender que caminho tomar. O Eduardo, ele era um delegado, hoje ele está afastado da função de delegado, mas que as pessoas olhavam e falavam assim, não, esse cara nunca foi político, nunca foi vereador, não tem condições de fazer uma boa gestão. Ele entendeu os problemas da população, se cercou, montou uma baita de uma equipe, hoje é um dos prefeitos mais bem avaliados do Alto Tietê. Então vem para a reeleição com grande chance de alcançar êxito no primeiro turno ainda. E a gente também sai de lá, de Itaquá, e vem para um novo desafio, com um PL aqui na cidade de Guarulhos. Sim. Que a gente estava discutindo aqui com o Newton. A gente está fazendo um trabalho de coordenação lá, temos o objetivo de voltar a eleger vereadores em Guarulhos. Nós não fazemos vereadores lá há 12 anos, então é o objetivo de fazer eleições proporcionais, então estamos fazendo um trabalho muito forte na cidade de Guarulhos e vamos lançar um candidato a prefeito também, a majoritário. Então eu já estou aqui preparado para caminhar com o Newton aqui, caminhar com o Fernandinho. Sem eles a gente não consegue fazer um trabalho. Lucas Sanches. A gente vai conversar sobre ele. Você vê que nos bastidores a política está agitada. Eu quero deixar aqui também para vocês uma percepção assim, muito, muito clara e muito objetiva. Discutir política de maneira saudável é muito importante. Extremamente importante. Esse podcast tem servido para você que acompanha aqui o PL, o Vira à Direita, tem servido para qualificar o debate na política nacional, estadual e também local. Eu tive no sábado, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a convite do presidente Tadeu e do nosso presidente Valdemar, conversando com um grupo que está se preparando para as eleições de 24. Estava lá o Ricardo Porto, advogado, especialista em direito eleitoral. Estávamos juntos com outros especialistas em contabilidade, em registros de candidatura, outros advogados. Por quê? Porque o PL está montando a base da formação dos seus quadros para o enfrentamento de uma eleição em 24 que tem todos esses atributos que foram dados aqui.
Isso é muito bacana. A gente percorre algumas outras cidades, Guarulhos, por exemplo, e algumas cidades para o PL, e o que a gente mais escuta é da seguinte forma: olha, eu participei de curso, eu tenho uma assistência hoje no PL que eu nunca tive em partido nenhum. O PL joga o jogo junto com o seu time. Ele prepara a sua base, porque entende que se você for zagueiro, meio de campo, atacante, o gol tem que sair. Então, ele fornece essa estrutura, pessoas qualificadas fazem um trabalho junto com toda a equipe do PL justamente para isso. Os prefeitos têm essa proximidade. Tem partidos que a gente sabe disso, existe uma distância muito grande entre os vereadores ou os candidatos e o próprio prefeito, que tem uma ascensão e um brilho natural como você, como uma referência para nós. Então, para todos do PL e dos outros partidos, você, prefeito, é uma grande referência, como uma referência do que deu certo, de quem faz um trabalho e entrega o resultado para a população. Então, fazer parte do time do PL hoje, fazer parte da direita, fazer parte de um time tão qualificado como esse, é um orgulho para qualquer um que é vereador ou que almeja cargos maiores dentro da política, mas, acima de tudo, que objetiva trabalhar e lutar pelo bem comum e pelo bem das pessoas. Porque não vale a pena estar na política se não for para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, esse é o objetivo, tanto nosso aqui, como do próprio PL. Excelente, excelente. Você veja que o Santiago está preparado, viu? Afinadíssimo. O Eduardo, na sucessão, ele que é um grande prefeito, recebe aqui o nosso abraço, querido Eduardo Itaquá, tem aqui no Santiago não só um leal companheiro, você veja a fala e defesa que fez do próprio prefeito que lá está, dentro de um partido que é do arco de aliança do governador Tarcísio de Freitas, vale lembrar, o PP recebeu recentemente a afiliação do Arthur, ou receberá a afiliação do Arthur Lima, chefe da Casa Civil do governo do estado de São Paulo. Hoje será afiliado, e o PP faz parte desse grupo de aliança do governador Tarcísio, portanto está dentro de um mesmo espectro ideológico. Levo um grande abraço ao nosso querido prefeito Eduardo. E na sequência, ainda fazendo avaliações sobre eleições de 2024, queria entender de vocês. Vocês entendem, Newton, que há uma redução no número de partidos políticos e que aquelas amplas coligações do passado fazem parte do passado? Você veja, quantos partidos fizeram bancada suficiente em Brasília? E se pegar dos partidos que fizeram bancada suficiente, você percebe que do 6º ao PL, que é o primeiro, a grande maioria dos parlamentares. Você olhando na linha do tempo, projetando o futuro, é claro, sem exercício de futurologia, mas projeção de futuro. Você entende que haverá uma redução de número de partidos políticos no Brasil, que sobreviverão poucos partidos, poucos eu digo 6, 8 partidos políticos no campo nacional, projetando mais 2 eleições gerais pela frente? Olha, vamos levar em consideração 24. É muito interessante. No meu dia a dia, eu percebo claramente a diminuição de candidatos a prefeito. Sim. Muito, diminuiu bastante essa. Tirando o Ubatuba, que tem 37 candidatos. As demais, você vê, é tudo baseado. Nessa altura do campeonato, me pediam, meça 10 nomes, 12 nomes, 13 nomes. Hoje a média está de 5 nomes. A grande maioria das cidades que estão chegando, e quando tem 5? E quando tem 5? E o pessoal entendia que tinha que ter prefeito para fazer vereadores, né? Então, por isso que tinha que lançar muitos candidatos a prefeito, tinha que ter um majoritário ali para puxar voto, né? E agora vem diminuindo. Das federações. Isso. Né? As federações é um complicador para o PV. O PV está numa saia justa. Federou com o PT. Porque a federação do PT, se eu não me engano, tem 10 votos, 6 é do PT, 2 é do PV, 2 é do PCdoB. Ou seja, se o PT resolver que o PV não vai ter nenhum candidato a prefeito no Brasil, não vai ter. Aliás, fugindo à lógica da federação e entrando nessa lógica de construção partidária, vejo o que ocorre em São Paulo, capital. Onde o PT, pela primeira vez na sua história, abrirá mão de uma candidatura majoritária, em benefício não de um partido federado, porque o PSOL não está federado ao PT, mas em retribuição ao gesto das eleições de 22, apoiando o candidato. Mas ele vai apoiar outro candidato federado. E, na verdade, esse apoio do PT a esse outro candidato federado amarra PCdoB, amarra PV e amarra a Rede.
Né? Você tem... Esses Exatamente. partidos perderam a sua capacidade de decidir os próprios rumos. O que me parece que a federação, mais tarde, eles vão ter que se fundir. Exatamente. Né? Eles vão ter que se fundir, porque enquanto partido eles estão inviabilizados, porque eles já não conseguem mais decidir se vão ter candidatos. Hã? Então a tendência na pergunta que Eu acho que a tendência é diminuir a quantidade de partidos, sim, o que é aqui entre nós. Um regime funcionar com 30 e poucos partidos é uma coisa, porque qual que é a ideia do partido? É a representação de alguns segmentos. A sociedade não tem tantos segmentos assim. Né? Você não precisa de tantos partidos para representar os segmentos da sociedade. E é uma tendência natural. Para a política funcionar bem, 7, 8, 9 partidos está de bom tamanho. Né? A gente chegou a ter 30 e poucos partidos no Congresso. Sabe como eu apelidei a federação quando a gente conversava nas reuniões, nas mesas que eu participei sobre federações? Eu chamava de noivado. A federação é um noivado, para saber se ele na frente vai dar o casamento, porque no fim das contas é isso, é um teste para ver se vai dar certo se é um partido Só tem prazo para separar. Na federação, você não separa tão rápido. Não, né? 4 anos. Não, mas você pega, 4 anos, Fernando. mas é noivado, é um Claro, teste. sim, Porque sim. depois de 4 anos é muito difícil. Mas a análise do voltar Nilton é atrás. perfeita. Não, mas Depois de você vai 4 ter anos, ou autonomia. funde. Mas Ou acabou. Ou acabou. Olha Acabou. a dificuldade, Fernando, da federação. Na minha cidade, o PT é aliado do prefeito. Morungaba. Não, minha cidade é Mariporã. A Mariporã, não é Morungaba. Mariporã, desculpa, Nilton. O PT é aliado do prefeito. E o PV quer lançar candidato. Incompatível. Não tem Sendo força. que o Kiko de Franco da Rocha é o presidente estadual do PT. Você percebe a maluquice? E aí tem aquele negócio, Luiz, que quando a gente está falando de direita, esquerda, e eu falei que isso daí é uma salada de fruta ainda, você pega o caso do Antônio Carlos em Caraguatatuba. Ele disputou para deputado estadual agora pelo Republicanos, fazendo o discurso bolsonarista. E agora ele se filia ao PSB. Ontem, numa foto com o Geraldo Alckmin. Como você vai explicar para a pessoa o que é direita e esquerda? Né? Se a pessoa ela não mantém essa Linhagem, postura, né? Hã? Sim. Essa Agora, linhagem. como lá na minha cidade está esse... Desculpa ter... tá esse debate. O Kiko, do PT, apoia um prefeito que fez campanha pelo Bolsonaro e quer inviabilizar uma candidatura do PV para disputar contra o prefeito. Você percebe que, do ponto de vista de lógica, se você querer enquadrar isso em categorias absolutas, você não consegue. Você não consegue. Esse campo, mesmo o campo do conservadorismo, conservadorismo, mas o que é? O conservadorismo britânico ou conservadorismo iraniano? Né? A gente tem um longo caminho pela frente, no meu ponto de vista, até que essas opções ideológicas se tornem algo mais efetivo e os próprios políticos eles comecem a trabalhar de maneira mais lúcida essa questão do posicionamento. Né? Não dá para hoje eu estar no PCdoB e amanhã... Você que está ouvindo, Nilton, é para ele que eu estou falando. Presta atenção nisso, que é muito sério. O Nilton até se assustou, mas é com você mesmo que eu estou falando aqui, viu? O Nilton olhou e disse quem chegou. Você que está assistindo, presta atenção nisso que o Nilton está falando. não aqui, dá. O político precisa sair do muro. Escolha o seu lado, as suas posições, identifique-as, porque o seu eleitor não permitirá que você fique tergiversando com relação aos seus valores, com relação às suas escolhas. Em resumo, foi isso que o Nilton disse aqui para você, que não chegou por ali pela escada, mas está aqui me assistindo. Não, tá certo, porque senão você não fala. Você, Antônio Carlos era de direita, agora está com o Geraldo Alckmin no PSB, que eles falavam que eram comunistas. Então, enquanto você não houver, porque uma coisa é o cara migrar do PL Por republicanos. por republicanos, ou migrar para o PP. Agora, sair disso e vai, por exemplo, sai do PL e vai para o PV, né? Como que você vai explicar posicionamentos ideológicos? Por isso que eu acho que essa questão de direita e esquerda, ela é muito frágil. Eu queria até aproveitar, eu posso tomar a prerrogativa de lhe fazer uma pergunta, Por meu favor, querido meu prefeito querido Fernando. e vereador. Eu tenho uma visão, mas queria ouvi-los.
existe espaço para o centro no Brasil? Ou nós temos apenas direita e esquerda, ou centro-direita e centro-esquerda? O centro existe? O muro existe? Eu acredito, Fernando, que as eleições passadas, especialmente do governo do estado de São Paulo, de que eu participei muito proximamente, porque eu estava ao lado do governador Rodrigo Garcia desde o início do processo até o seu anúncio de apoiamento no segundo turno ao governador Tarcísio de Freitas, que o eleitor, neste caminho médio de tempo, ele não identificará no centro os seus valores. Por isso que eu acho que extremar posições não é o melhor caminho, mas ter posições entre estes dois lados é o melhor caminho. Um exemplo clássico. Todos nós, e inclusive os institutos de pesquisa, davam uma possibilidade, inclusive na própria retórica de campanha do ex-governador Rodrigo Garcia, nem esquerda nem direita, é para frente que eu vou. Tentando buscar o centro como base para a sua eleição. Só que essa dispersão, ou melhor, essa concentração em dois polos, fez com que a eleição se bipartidarizasse já no primeiro turno, excluindo o governador Rodrigo Garcia do segundo turno. Então eu vejo num curto espaço de tempo, ou num médio espaço de tempo, uma enorme dificuldade para a projeção de um centro no Brasil. Porque as duas figuras que lideram o processo da esquerda e da direita são duas personalidades muito fortes. E volto a dizer, as eleições também fazem parte de um rito de personalidade. Qual é a personalidade que vai encarar esse projeto? E dentro do processo de personalidade do projeto de 22 em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia, com um belíssimo governo, com apoiamento de um número enorme de prefeitos. Mais uma vez chama atenção porque o Newton disse, não adianta quantitativo de prefeitos, não adianta quantitativo de lideranças se você não está dentro de um perfil e de uma personalidade que o eleitor identifique como seu representante. Então, eu particularmente acredito que nós viveremos no Brasil ainda eleições polarizadas entre estes dois campos. Quando o Newton fala 40% da população se identifica com a direita, que não seja 40% em nível local, mas que seja 20%. Esse 20% é capaz de colocar um candidato no segundo turno. Se a esquerda identificar com muita clareza que há um candidato que represente os valores da esquerda, ela também faz 20%. O centro ficará com qual retórica para fazer 20 mais 1 para ir ao segundo turno? Então, acho que a minha, hoje, leitura sobre o campo mais, vamos dizer assim, de presumir, e não necessariamente como um dado científico, eu acredito que as pessoas precisam sair de fato e identificar o seu lado. Você veja, em Itaquá, o lado do governador Tarcísio e do presidente Bolsonaro é o do Eduardo. Este é o lado que ele está. Ah, não, mas veja, lá em Mariporã, nós temos um candidato que tem um apoiamento da esquerda. Se a sociedade de Mariporã identificar nesse candidato, os valores de atenção com relação aos problemas do dia a dia do cidadão, eu acho que ele tende a ter um sucesso. Porque ele vai atribuir no valor que tem a cidade, mais o atributo de gestão que tem o candidato. Então, eu não acredito, sinceramente, que num curto espaço de tempo a sociedade vai olhar para o centro. Eu não acho. Eu acho que ainda temos um processo muito consolidado do eleitor entre dois polos. E mais, você vê um crescimento, eu sou cristão de formação religiosa, e vejo, por exemplo, o avanço dentro do público cristão, e neste caso, especificamente o cristão evangélico, de uma resistência enorme, independente qual seja o valor que o candidato atribua de gestão, de votar num candidato de esquerda. Porque é conflitante com aquilo que é o valor individual. Então, quer dizer, eu vejo com dificuldade, Fernando. Agora, claro, vocês são muito mais especialistas do que eu nisso, mas eu entendo que a eleição ainda terá um nível de polarização alta, o que permitirá ainda que esses dois campos polarizem. Eu acho que o centro tem que deixar de ser inodoro. Essa que é a questão, né? Assim, nem para cima nem para baixo, nem para o lado nem para o outro, né? O centro tem que passar a representar alguma coisa. Não tem esse negocinho sem graça, né? Quando você olha, porque você pega dois polos debatendo com muito afinco, com muita energia, não sei o que, e você tem um personalidade. Centro, e você tem um centro e fala assim, fala bolacha ou é biscoito, né? O negócio, o centro ele precisa incorporar uma
uma disposição de fazer um debate político efetivo, coisa que até hoje não aconteceu, né? Na realidade, eu acho que ele precisa representar alguma bandeira, né? Tem que ser... Hoje está muito ideológico, ou você é direita ou você é esquerda. Mas ou direita e o esquerda representa ou Lula ou Bolsonaro, que é eventualmente o que acaba direcionando. O centro acaba ficando difícil, ele acaba apoiando um lado ou outro, ou geralmente ele consegue chegar ao êxito quando tem o apoio à mão de um desses lados. Dificilmente sozinho consegue. Se você tem os dois, a esquerda e a direita, disputando em uma cidade, muito provavelmente eles estarão no segundo turno. Fica um pouco mais difícil do centro construir alguma coisa. E geralmente ele caminha com um dos dois lados aí. Então eu acho que, concordando com a tua opinião, vai demorar um tempo ele passar a representar alguma coisa e ele precisa realmente seguir alguma coisa, ser menos inodoro. Tem que ter uma bandeira e tem que ter um caminho a seguir. Mas mesmo assim, eu ainda continuo achando que, como eu leio qualitativa todos os dias. Todos os dias. E é muito engraçado, essa é hilária. E a gente vê isso, a pessoa assim, você votaria num candidato de esquerda? Vixe Maria, mas de jeito nenhum, Jesus Cristo não, por Jesus Cristo não, tal. Então, como tinha que ser esse candidato para você votar? Tinha que ser alguém igual o Lula. Então, você percebe que a pessoa... Ela não, esse debate de direita e esquerda foi jogado de forma muito abrupta dentro da sociedade. E a sociedade nossa, ela não é uma sociedade que ela está acostumada a pensar política do ponto de vista de ideologia, de conceito, de doutrina, assim por diante. Então, cada um fez sua leitura do que é direita e esquerda. Né? Eu tenho a família da minha esposa é evangélica. A gente, no churrasco, eu vejo a bagunça teórica que eles fazem quando eles estão falando de política. Então, eu concordo com o Luiz quando ele diz o seguinte... Nós vamos passar agora por um processo de amadurecimento, que eu não sei quanto tempo vai durar, se vai ser 3 anos, 5 anos, 10 anos, onde as coisas fiquem mais claras. E dentro dessas coisas mais claras, você vai ter as pessoas se posicionando de maneira mais efetiva. Por isso, até que o PL tem se dedicado, Newton, a fazer um estudo profundo do seu estatuto, do seu conteúdo programático, porque aquilo que nós vamos reverberar para a sociedade, além dos valores que nós representamos, é a capacidade de transformação na vida das pessoas e nós temos cases importantes para mostrar. Então o PL não é o partido só do conteúdo ideológico. O PL não é o partido que só representa os valores do conservadorismo. O PL é o partido que representa a capacidade de governar e fazer com que as pessoas possam ter oportunidades e protagonismo na sua própria vida. Este é o ponto. Capacidade de governar e transformar. Isto o PL tem através dos seus quadros. E isso que nós demonstraremos em 2024. O nosso campo de personalidade associado ao conservadorismo e, por outro lado, uma enorme capacidade de fazer gestão de hospitais públicos, de unidades de saúde, de transporte público, de escolas, transformação da sociedade, como está no Estatuto do PL, na própria fundação do PL, está exposto a criança como elemento fundamental da redução da desigualdade social, quando apoiada pelos governos e pelos governantes. Isso tudo será demonstrado pelo PL em 2024. Portanto, aquele que fizer a sua escolha, faça a escolha de vir para esse time. Porque esse time, além do conservadorismo, no seu princípio de gestão, tem a base sólida e a capacidade de transformar a vida das pessoas a partir de boas políticas públicas locais. Assim, a transformação acontecerá dentro do nosso PL também, oferecendo à sociedade valores e capacidade de gestão. Fernandinho, o que você me diz, amigo? Fazer um complemento só dessa questão do centro, que eu fiz a provocação. Veja, o centro não apenas ficou inodoro, como ele ficou com uma imagem negativa. E aí a gente vem naquela questão de construção de imagem. Quando você pega algo do zero para você construir imagem, custa X. Para você reconstruir... 10X. É exponencial. Então, assim, você já coloca uma situação muito mais difícil. E o centro, quando a gente fala... parece que é conveniência. Falta de lado. Ou favorecimento do lado que tiver no governo. Sim, posso ir para os dois. Posso estar dos dois lados. Então, nós temos exemplos, né? No e governo essa federal imagem, e no estadual. Essa Em imagem acho que ficou na cabeça das pessoas, que aí atrapalhou. Quando a gente olha para fora, você tem a direita, a esquerda, e você tem os moderados.
que são tidos como moderados fora. Esse pessoal de centro. E aqui a gente ficou direita, esquerda e até um apelido pejorativo, o centrão. Nem centro se chama, né? Então tentou se apelidar ele de centrão. Então é uma dificuldade grande, adorei a expressão do Newton, mas queria fazer essa observação, que além de ter cheiro, gosto, tem que ter uma proposta, ele vai ter que se reconstruir. Vai ter que ter tempero. Virar a chave na cabeça das pessoas de que ser do centro não é ruim. Sim. E depois falar, não é ruim, por quê? Sim. É um desafio duplo, hein? Desafio agora é em 30 segundos todos nós nos despedirmos desse podcast que já, Santiago, passou 1 hora. Então fica com você na ordem inversa agora da apresentação, as despedidas. Agradecer o público que nos acompanhou, a vocês todos aqui que tivemos a oportunidade de fazer esse debate enriquecedor e muito importante. E aproveitar o teu convite aí, prefeito, e dizer, venha para o PL, venham somar com esses valores, que são os valores que nós acreditamos. Obrigado aí ao Newton pela oportunidade, sempre um debate enriquecedor, um conhecedor profundo de política, ao Fernandinho aqui, um parceiro, uma pessoa que conhece muito, ajuda muitos candidatos, certamente vai ajudar os nossos, com certeza. E a você, prefeito, pelo brilhante trabalho que faz. Obrigado. E a oportunidade de compartilhar essas experiências aqui conosco. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Leva um abração lá pro Eduardo, um abração. Sem dúvida. Você. Excelente cara, excelente vereador. Presta atenção nesse cara, hein, Nilton? Ele tem todo o perfil para poder governar no executivo, todo o perfil. Depois do Eduardo já está... Fernando, amigo. Vamos lá. Gente, agradecer, falar que é sempre um prazer estar aqui no PL, especialmente agradecer o convite do presidente Tadeu, do presidente Valdemar, deixar meu abraço para o amigo Duda Lima, que também cuida da comunicação e do marketing do PL, que fez a primeira indicação para eu participar dos cursos, né, de formação dos novos líderes do PL. Reforço, viu, pessoal, presidente Tadeu, presidente Valdemar, estou à disposição para ajudar no que for possível nessa capacitação e dizer do orgulho de fazer parte dessa mesa seleta de craques. E, Luiz, me permita chamar assim em vez de prefeito, baita orgulho de ver seu crescimento. Obrigado. Mais do que seu crescimento, é a sua realização e a confirmação de que toda aquela expectativa que a gente tinha depositado em você e te via ali atrás se confirmou. Então, tenho certeza que essa avaliação que você tem hoje na cidade não é motivo só de orgulho nosso, é orgulho que se representa também na população de Jundiaí, de ter um prefeito do seu nível. Obrigado, meu querido Valeu. amigo Fernando. Obrigado. Newton. Já falaram tudo que eu ia falar, né? Ou seja, foi um grande prazer participar dessa mesa com o Luiz, Santiago, Fernando, pessoas de grande envergadura intelectual e técnica, né? Sempre aprendendo. Eu mais aprendo do que... Apesar de me chamar de professor, mas na verdade aqui nessa mesa eu sou um grande aluno. Foi um grande prazer participar com vocês desse momento enriquecedor. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, Newton. Obrigado, Fernando Vieira. Obrigado, amigo Santiago. Obrigado a você, especialmente, que nos acompanhou por aqui. PL, venha construir conosco essa nova etapa e esses novos sonhos pelo nosso Brasil.